Bom dia, 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 meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinei, bom dia, Alice. Vocês foram os primeiros hoje, parabéns! Bom dia, Arnaldo. Bem-vinda, Mari. A galera lá de Rondônia, cara, do norte, acorda mais cedo, sabia? Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha, bom dia, Nutri Delícia, bem-vindo à nossa live, bem-vindo, Andréa, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Já tô aqui com papel e caneta na mão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Bem-vindo, Joana, diretamente de Farroupilha. Bem-vinda, Milene. Bem-vindo, Mundo Fit Goiânia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Janice Moraes. Bem-vindo à nossa live. Bem-vindo, Magno Vieira. Magno, hoje nós vamos ter uma lenda da Herbalife aqui na nossa live, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês já tomaram Hype Drink quente com água quente? O efeito é muito melhor ainda. Hype Drink quente. Lançamento. Imagina se Hype Drink quente no Nordeste está dando certo. Imagina no Sul. Ninguém é como o nosso Deus. Bem-vindo, sou Manuel. Bem-vindo, sou Manuel. Bem-vindo, Adriano Rosendo. Bom dia, bom dia. Sou Manuel, como está a temperatura aí, seu Manuel? Tá frio aí, tá? Essa região aí é fria, né, seu Manuel? 7 horas em ponto. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo à nossa live, bem-vindo à live Café com o Presidente. Hoje vai ser um dia muito abençoado. Se prepare! Hoje vai ser um dia da gente comemorar muito aqui, hein? Hoje vai ser um dia de bênçãos. Se prepare porque hoje vai ser um dia abençoadíssimo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, então nós vamos aprender muito com o Paulo Carneiro aqui hoje. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Às vezes a gente reclama de muito, a gente reclama que não tem isso, que aquilo, que as coisas estão tudo dando errado, né? E às vezes a gente acha que Deus desamparou a gente, né? E Ele nunca desampara a gente, Ele nunca abandona a gente, Ele nunca larga a gente. A gente é que larga Ele, a gente é que abandona Ele. E eu quero pegar um versículo bíblico hoje que está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Bom dia, Dália, diretamente de Cárcere, no Mato Grosso. Jeremias 3, 22 e 23 diz o seguinte. Bem-vindo, meu amigo João Chagas. Jeremias 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que tem a ver esse texto comigo, com você? O que esse texto vai ajudar a gente nesse dia de hoje? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, né? Ela, historicamente, desde os primórdios dos anos, a palavra de Deus ela é apresentada para a gente como um remédio poderoso, sabia? Um remédio para a alma, um remédio com capacidade para curar, restaurar, para transformar. E a pergunta que eu quero fazer para você é que se você tem uma Bíblia na sua casa e ela fica sempre aberta só num salmo, onde as páginas estão todas amarelas e as outras estão brancas, ou a sua Bíblia ela é folheada, ou você tem usado a sua Bíblia como um remédio para poder tirar você às vezes dos momentos difíceis, te orientar. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live hoje.
Gostando de ver, viu, Roberto? Parabéns aí pelas iniciativas aí diretamente nos Estados Unidos. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Em meio a tantas lutas e tantos desafios diários, o cuidado constante de Deus e a misericórdia dele é o que nos sustenta no dia a dia. E só por esse motivo das misericórdias dele nos sustentarem, já é motivo suficiente para a gente cultivar a gratidão no nosso coração. E a gente está assim atento o tempo todo à presença dele em cada detalhe da nossa vida. Gente, a gente só deu valor para... Eu estava conversando agora, uma meia hora atrás, com o Paulo Carneiro, né? Falando da volta do Chile ali, do resfriado, e as pessoas griparam. E a gente só dá valor para a saúde quando a gente sente uma dorzinha. Sente uma dor de dente, a gente dá valor porque a gente tem dente perfeito. A gente cai um cisco no nosso olho, o olho fica inchado, a gente dá valor para a nossa visão, né? Às vezes a gente, quando vê alguém deficiente, a gente dá valor para a nossa mão, alguém de cadeira de roda, a gente dá valor para nossas pernas. Então deixa eu dizer para você, às vezes a gente não para pensar, mas ao longo do dia, se nós começarmos a prestar atenção, tem a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de reconhecer esse cuidado divino, mas o simples fato de eu e você já estarmos vivos, isso aí já é uma razão para a gente poder agradecer e renovar nossa esperança todos os dias. Você sabia que cada amanhecer apresenta uma conquista nova, né? Uma conquista dada para mim, para você, para a gente recomeçar? A gente pode todos os dias começar uma história nova. Só depende da gente, não depende de mais ninguém. Mas na hora que a gente toma a decisão de todo dia de manhã começar uma história nova, construir uma história nova, a gente pode chegar onde a gente quiser. Aí sim, a gente vai experimentar o amor, a fidelidade de Deus e a gente vai escrever uma nova história. Acho que um bom louvor para a gente começar amanhã é uma nova história, né? Do Fernandinho. Eu quero dizer para você, para a gente já finalizando esse momento, Paulo, se você já tiver aí, pode apertar o sinalzinho de mais para mim aí. Eu quero dizer para você que mesmo diante a dias difíceis, né? E dias difíceis vão existir na sua vida, estou te avisando já de uma vez, tá? E não tem nada a ver com o financeiro, não. Às vezes vai ser dia difícil na saúde, dia difícil no relacionamento, dia difícil no cuidado com os filhos, né? Mas eu quero dizer para você que mesmo diante de dias difíceis, a gente vai poder nos fortalecer, já que a gente tem a certeza que Deus está do nosso lado, cuidando de tudo. Então, eu quero fazer um convite para você, né? Deus, ele nos convida a confiar quando tudo parece estar desmoronando, pois a sua palavra, ela é fonte de ânimo e direção, independente do que está acontecendo na sua vida hoje. Deixa eu adicionar meu amigo Paulo Carneiro. A palavra de Deus é fonte de ânimo. Como diz o Salmo 37,5, a gente deve 37 versículo 5, né? A gente deve entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele agirá. Eu quero finalizar com a frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz o seguinte: viva hoje como se fosse o seu último dia da sua vida. Afinal, o presente momento é um presente de Deus para você. E a pergunta é se você está vivendo esse presente de Deus. Paulo, mandei um convite para você aí. É só aceitar, tá? Só para saber, Paulo, você está no celular, não é isso? Não está no computador não, né? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui hoje. Hoje é a nossa live de número 1356, né? A maioria das lives... Paulo, está dizendo que você não está conseguindo participar. Você está no celular, Paulo, ou está no computador? Hoje é a nossa live de número 1356 e a gente vai fazer uma semana de lives inéditas. Estou mandando o convite de novo aí, Paulo. A gente está fazendo uma semana de lives inéditas. Vai ser uma semana de live de pessoas que cresceram rápido na Herbalife, pessoas que tomaram a decisão e construíram literalmente história.
E o tema da extravagância desse ano no Chile foi Fazendo Histórias. Eu quero dizer para você que está nessa live de hoje, a gente vai construir grandes negócios. Bem-vindo, Felipe Artuz, à nossa live. Hoje, Felipe Artuz vai aprender como chegar a presidente nos próximos 11 meses. Beleza? A gente sempre começa nossas lives com uma frase do dia. E a frase do dia, ela diz o seguinte: ser luz não é brilhar. Ser luz é sobre iluminar a vida de outras pessoas. E o meu convite para você, Paulo, está no celular. Estranho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, por que meu amigo Paulo Carneiro não está conseguindo entrar. Vou mandar o convite de novo aí, Paulo. Mandei o convite de novo. Deixa eu ver se eu consigo chamar você direto aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar você direto. Vou mandar o convite. Mandei o convite aí, é só aceitar. Galera, é importante você entender esse conceito. Ser luz não é apenas você brilhar, porque às vezes eu sou luz, eu brilho. Não, não é esse o conceito aqui hoje. A ideia aqui hoje é que você ilumine a vida de outras pessoas. Porque quando a gente toma essa decisão de fazer diferença na vida de outras pessoas, eu não sei se vocês viram um depoimento aqui do Magno Vieira, onde o Magno falou assim, o Paulo foi responsável de eu sair de 50 mil pontos para 100 mil pontos. Né? Deixa eu te falar para você, o grande ganho nosso na Herbalife, o sucesso na Herbalife, ou em qualquer área da vida, é quando você começa a participar de histórias. Paulo, estranho, rapaz, está parecendo para mim que você não está conseguindo entrar. E eu não sei o que está acontecendo aí. O que está acontecendo? Mas a gente vai dar um jeito aqui, nem que eu tenha que ligar o Viva Voz. Mas a gente vai conectar aqui meu amigo Paulo Carneiro, uma das lendas da Herbalife, chegou a presidente em 11 meses, já era empresário, bem-sucedido e tomou a decisão de realmente fazer história. Então se prepare para a live de hoje, que vai ser uma live muito abençoada mesmo. Paulo, você quer tentar entrar em outro celular? Conectar? Pode ser, mesmo que você entre em outro Instagram da outra pessoa, da Rita ou de alguém, pode ser em outro Instagram, não tem problema não. Não necessariamente precisa ser no seu Instagram, beleza? Pode ser em qualquer Instagram. Mas o que eu quero, galera, todo mundo aqui hoje, bem-vindo a Tâmara Quintela. Eu quero que todo mundo saia aqui dessa semana, tá? Eu não sei vocês ontem, mas ontem eu anotei aqui mais ou menos umas 4 páginas. E apareceu para mim aqui a mensagem de novo, Paulo. Eu vou colocar, mandei para o de Rita, mandei para o WhatsApp, o Instagram da Rita. Rita Design. Vamos ver se vai dar certo agora. Mandei para o Instagram da Rita. Rita Carneiro. Rita estava toda elegante lá na extravagância, sabia? Mandei um convite aí para o Instagram da Rita. Ver se vai dar certo. Mandei aí para o Instagram da Rita Carneiro. Bom dia, Fernando. Bem-vinda, Iranildes. Iranildes, estou esperando a receita completa, sabia? Bem-vinda, Célia Souto. Galerinha, vamos para lá. Esse final de semana tem STS aqui em Salvador, hein? Então, quem conhece gente em Salvador, a gente vai ter. O VIP não é bom, mas o STS vai ser incrível. Energia. Estranho que está aparecendo para mim que a Rita também não está conseguindo participar. O que pode estar acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas eu estou mandando convite para a Rita, estou mandando convite para o Paulo e é só aceitar. Deixa eu ver se eu mando aqui. Deixa eu ver se eu chamo no da Rita aqui, no outro aqui. Deixa eu ver. Estranho. Não sei o que o Instagram está querendo aprontar para a gente, não. Mas ele não vai vencer a gente, não. Instagram não vai vencer a gente. Tenta chamar outra pessoa.
Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu fazer um teste. Magno Vieira, Magno, aperta o sinalzinho de mais aí, Magno, só para eu ver se está dando certo com outra pessoa ou não. Magno Vieira, aperta o sinalzinho de mais aí, só para ver se o Magno consegue entrar aqui na live. Se não, só para a gente fazer um teste se o problema está no celular ou se o problema está aqui. E aí ó, aparece a mensagem para mim: Paulo Carneiro não está conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver Claudinei. Claudinei é mais rápido aqui. Claudinei. Mandei um convite aí, Claudinei. Só para a gente ver se Claudinei está aceitando. Claudinei, eu mandei um convite para você. Só ver se aparece você aí. Não, tá normal. Tá normal. Claudinei, beleza, irmão. Pode. Obrigadão aí, viu? Tá beleza. Pode fechar. Então, Claudinei entrou. Claudinei entrou. Então, o problema não está no Instagram. Mas vamos tentar aqui, vamos continuar tentando. Eu estou com tempo hoje. Eu estou com tempo. Vou tentar de novo o da Rita. Mandei o convite aqui para a Rita. Hoje a gente vai ter uma das lendas da Herbalife aqui na nossa live. Então se preparem. Porque se precisar, eu ligo para o Paulo no celular e a gente faz uma live aqui no Viva Voz. Eu quero ver o Paulo aparecendo aqui pra gente, não é beleza? Galerinha, deixa eu dizer para vocês. De novo, não pode ser mais uma semana apenas de live. Essa semana a gente está trazendo os caras, todos os top do Brasil que cresceram rápido. Pessoas que chegaram a presidente em 11 meses, o Silvão ontem, hoje o Paulo que chegou em 11 meses. Amanhã nós vamos ter o Ivan Maia, que era uma equipe mundial, como a maioria das pessoas aqui são equipes mundiais. E em 4 meses ele saiu da equipe mundial para ir para o PIN de milionário em 4 meses. Nem passou por Get. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Aqui também apareceu que Design Rita não está conseguindo entrar. Vou mandar o convite para Paulo de novo. Eu não sei qual é a explicação, viu? Rita Dias Carneiro. Rita, chama no seu aí para ver agora, Rita, para ver se dá no seu aí. Aperta o sinalzinho de mais aí, Rita, para ver se no seu Instagram vai dar certo. Rita Dias Carneiro. Rita Dias Carneiro. Vamos ver se Rita Dias Carneiro vai dar certo aqui agora. Mandei o convite aí, Rita. Vamos ver se vai dar certo agora. Mandei o convitezinho aí no de Rita Dias Carneiro. Galerinha, importante hoje é ter papel e caneta na mão para a gente anotar todos os conteúdos. E no final da semana, você vai pegar as boas práticas, vai pegar as dicas e vai fazer o quê? Vai pegar boas práticas e dicas e você... Estranho. Rita, eu mandei no seu agora, sabia? Bem-vinda, Darlene. Diretamente de Caculé, na Bahia. Você que está chegando aqui na live hoje não sei o que está acontecendo, mas a gente não está conseguindo conexão com o meu amigo Paulo Carneiro. E eu lembro agora lá na... Coloca no Play Store. O que é Play Store? Não coloca no Play Store. Nunca vi falar isso. Se for Android para ver. Escrever Instagram na lupa. Nunca tinha ouvido isso aqui no Instagram aqui. Mas estranho, porque eu estou mandando convite no Instagram do Paulo, estou mandando no da Rita, estou mandando no da Design. Deixa eu mandar no da Rita de novo aqui. Nunca ouvi falar nesse aplicativo aí de atualização. Mas vamos lá, vai dar certo. Já deu certo. Se precisar, se passar de 7h20, eu vou ligar para o Paulo e a gente vai fazer uma live aqui por WhatsApp.
Ah, tá, já entendi. Vocês estão falando que está precisando atualizar o Instagram. Entendi agora, entendi. Mas se a gente não der regra aqui, a gente liga para o Paulo e a gente vai fazer uma live por Viva Voz. E que vai funcionar do mesmo jeitinho. Deixa eu achar aqui já se eu tenho o telefone do meu amigo Paulo Carneiro, que nós já falamos hoje de manhã. Paulo Carneiro. Deixa eu achar um outro celular aqui. Paulo Carneiro. Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, eu tenho dois números seu aqui. Um é fixo no celular. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente não conseguir te colocar aqui online, né? Eu gosto de colocar aqui na câmera que a gente vai vendo, né? O semblante, a gente vai rindo e a gente vai batendo papo. Mas se não for possível, eu te ligo e coloco aqui no Viva Voz do telefone e a gente faz a live do mesmo jeito, sabia? Mas eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Vou tentar agora no Rita Design para ver se dá certo. Senão a gente vai fazer uma ligação de áudio. Já fizemos isso aqui outras vezes no passado, quando não teve conexão, a gente ligou e a gente falou por telefone mesmo, tá? Deixa eu ver aqui e vamos dar mais um minutinho, senão a gente vai fazer a live por Viva Voz. Ah, boa dica. Alguém deu aqui a dica ligar pelo WhatsApp. Alguém deu. Tem gente inteligente nesse mundo, sabia? Deixa eu ver aqui. Paulo, eu acho que nós vamos fazer isso, sabia? Eu vou ligar para você pelo WhatsApp. Aí eu ponho a câmera aqui, quer ver? Vai dar reggae. Aqui vai dar jeito. Aqui nós damos um jeito. Eu ponho aqui a sua câmera aqui. Paulo Carneiro. Paulo. Beleza? Eu vou te ligar no WhatsApp. Quer ver? Paulo. Eu vou te ligar de um outro WhatsApp meu, tá? No meu WhatsApp principal, não. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Paulo, eu vou te ligar no WhatsApp aí, viu? Com câmera. Estou te ligando com câmera. Paulo Carneiro. Bom dia. Bom dia. A live vai ser desse jeito aqui, meu irmão, mas nós vamos fazer de qualquer maneira. Aqui, ó. Beleza, cara? Tá todo mundo te vendo? Eu não sei por que não tá conseguindo conectar. Às vezes alguém deu uma ideia aí que pode ser atualização, mas a gente faz aqui. Não, a gente vai conseguir. Vai, aqui, ó, tá todo mundo. Nem eu nem a Rita conseguimos. Então, mas aqui, ó, mas aqui tá todo mundo te vendo. Tá todo mundo te vendo normalmente, beleza? Então, galerinha, vamos. É a melhor live que você já fez. Eu tenho certeza. Agora vai ser. Mas eu vou segurar aqui, vou anotar aqui, vou tomando aqui. Galerinha, hoje eu estou entusiasmado demais. A gente tem aqui membro da equipe de 20K. Presidente da Herbalife, Paulo Carneiro, chegou a presidente há 11 meses. E já tem 3 anos que o Paulo não veio na nossa live. A última vez que ele veio aqui... Ô Paulo, eu anoto as datas, Paulo. 17 de maio de 2022. É porque o tempo está passando muito rápido. Foi na live de número 533, então se prepare, galera, vai ser uma live fantástica hoje. Paulo, vamos começar para as pessoas se identificarem com você. Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as maiores insatisfações, se você tinha insatisfações naquela época? Olha só, eu sou engenheiro de formação, quando a Herbalife chegou na minha vida, eu era um empreendedor, tinha muito negócio. Tinha vários postos de gasolina, tinha vários negócios. Quem tem negócio, tem funcionário, tem problema, não é verdade? E teve uma gota d'água. A gota d'água foi um funcionário que foi assassinado por tentativa de assalto no posto. Isso foi à noite. Eu tive que sair da cama para ir resolver isso. E nesse dia, eu falei assim, eu tenho que sair fora desse lado. Eu fazia uma coisa que eu não gostava, dava dinheiro, mas não gostava do que eu fazia. Então, eu
comecei a pensar em fazer outra coisa. Poxa, quero um negócio que não tenha funcionário. Quem sabe comércio exterior. Então eu voltei a estudar inglês. E foi exatamente o meu professor de inglês que me falou da Herbalife. Ele tinha conhecido o Stefan um ano antes da Herbalife chegar no Brasil. Como é que ele conheceu? O Stefan contactou. O Stefan tinha uma distribuidora lá na Bélgica. E ele perguntou para ela: o que você conhece no Brasil? E ela indicou uma pessoa no Rio. E através dessa pessoa no Rio, ele chegou até o Léo e a Ana, que era a esposa do Léo, que era o professor de inglês. E aí o Léo, eu tendo aula com ele falou, ele vendo, a gente conversando, era uma aula de conversação, ele tendo a minha satisfação, e eu estava procurando coisa, ele falou: tem um negócio que eu conheci, eu fui lá em Londres numa extravaganza, era uma extravaganza aberta a convidados e tal, e o negócio vai chegar no Brasil, não sei quando. Isso já era mais ou menos final de 94. Eu falei: pô, legal, Léo. Ele não explicou nada, mas eu falei assim: quando chegar, assim, avisa. O tempo passou, e quando foi, assim, 2 semanas antes da Herbalife abrir no Brasil, abriu dia 29, dia 18 de setembro, ele me ligou, falou: olha, aquele americano está chegando aqui em Belo Horizonte e nós vamos juntar algumas pessoas. Então eu fui nessa reunião. E essa reunião foi uma HOM em que o Stefan fez a reunião, o Stefan Graziani, e eu me identifiquei muito porque ele era um ex-ciclista profissional. E eu, como eu fui ciclista na juventude, eu me identifiquei muito. E ele falando da nutrição, eu falei: poxa, se esse cara é ciclista e usa esse produto aí, então isso deve ser bom, porque o ciclista requer uma nutrição de alto nível, né? Ainda mais o ciclista profissional que ele foi. Eu fiquei interessado, comecei como todo mundo começa, tá? E daí eu vou deixar você perguntar, porque senão eu vou ficar só falando aqui. Paulo, beleza. Todo mundo acha que é fácil, né? O cara lá, empresário, bem-sucedido, com vários negócios, engenheiro, dono de posto de gasolina. Mas eu imagino que na trajetória tiveram desafios. Se você pudesse pegar assim: olha, essa trajetória minha, o momento mais difícil que eu tive já dentro da Herbalife, qual foi e como você superou? Porque pode ser que alguém está passando algo parecido, um outro tipo de momento difícil, porque a maioria das pessoas desistem quando aparecem os momentos difíceis. Mas a pergunta é: o que você fez no seu momento mais difícil? O início, ele não foi fácil, não, porque entre conhecer a Herbalife e ir na abertura, lá na inauguração, cadastrar, virar professor, e naquele dia lá acabou tudo, não tinha nada, não tinha kit, não tinha produto. Voltar para Belo Horizonte e ficar aqui 20 dias sem produto, sem kit, e falando com todo mundo do negócio, sem saber o que eu estava falando, não tinha nem usado o produto. E eu estava, na verdade, até queimando o mercado, né? Ninguém acreditava nisso. Não tinha nada para mostrar, não sabia nada, não tinha usado o produto. Então, esse início foi muito difícil, porque foi muita gente que eu conversei e foi muito assim, não tinha nada para acontecer, para fazer. E, de fato, quando o produto, quando na estratégia de chegar às coisas, eu fui no workshop, eu tive a oportunidade de participar de 2 workshops importantes antes de eu começar a trabalhar. Um foi com o Pedro Cardoso, que eu aprendi que nesse workshop eu tive uma noção muito grande do que é um negócio Herbalife, tá? O conceito Herbalife, o conceito Marco News. E depois eu tive um outro workshop com o Marcos Lema, no Rio de Janeiro, e também o cara que criou o STS, né? Então, é um cara que soube falar de sistema. Então, esses 2 workshops são muito importantes. Aí, os produtos chegaram, eu comecei a trabalhar igual um louco, e era em tempo parcial, eu não larguei nada do que eu fazia. E depois de 18 dias, eu estava em Los Angeles, assistindo um grande evento corporativo com o Mark Hughes. Então, são coisas assim, fundamentais que fazem diferença na formação de uma pessoa. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa cai num ambiente em que ela não recebe orientação, não recebe uma direção. E
e as coisas não acontecem. Isso não foi o meu caso. Eu caí num ambiente que o Stefano, que era o patrocinador do Léo, entre eu e o Stefano tinha o Léo. O Léo não atuava, o negócio dele não era Herbalife. Ele só me chamou algumas pessoas e ele saiu dizendo. Então o Stefano passou a lidar direto desde o primeiro momento com todo mundo. E a orientação do Stefan era muito boa, porque ele é um cara de atitude excepcional, muito focado, e ele sempre preocupado assim, eu vou embora, eu tenho que deixar esses caras sabendo fazer alguma coisa, né? Essa era a preocupação dele. Então, o tempo todo ele estava preocupado em ensinar. Ó, você tem que saber fazer uma reunião, você tem que saber fazer uma apresentação, você tem que saber fazer um recrutamento, você tem que saber fazer uma venda. E naquela época o negócio era muito mais focado em vender o negócio. O recrutamento era a linha de frente do negócio. Ô Paulo, deixa eu te interromper. É possível a gente criar esse momento de novo, onde o negócio é importante? Já estamos criando, né? Já está voltando. Mas deixa eu só te contar o desafio. O desafio foi o seguinte, como eu cresci muito rápido, Get embolou com o milionário, o segundo mês de Get já foi o primeiro milionário, fechei o Get e já 4 meses depois já abri o presidente, e aí foi uma qualificação muito rápida. Então, quando nasce um grupo muito rápido, você de supervisor a presidente, no espaço aí de 1 ano, pouco menos, 11 meses, alguns dias, o que acontece? O desafio de lidar com as pessoas, para mim foi um desafio, tá? Ter que lidar com aquele grupo e eu com pouca experiência. Então, esse para mim foi um grande desafio. Um outro grande desafio que foi superado ao longo do caminho era a timidez que eu tinha de falar em público, e isso aí eu superei, porque tinha que falar. Então, eu lembro uma vez que a gente fez uma HOM e quem fazia HOM era o Stefan ou era o Léo. E nessa HOM não apareceu ninguém, o Stefan já tinha ido embora, o Léo não foi, e eu tinha 30 pessoas na sala, então eu tive que fazer a reunião. Então, tem que passar por isso, todo mundo tem que passar por esse momento, porque é um momento que você quebra aquilo ali que está te segurando, né? Então, eu venci isso. Comecei a fazer palestras, comecei a falar e venci. Olha os cachorrinhos aí, ó. Fica quietinho. Muito bem. Paulo, deixa eu te falar uma coisinha. Galerinha, 114 pessoas na live, 7h30. Hoje a gente tem aqui, para mim, uma das pessoas que mais me inspiram aqui na Herbalife, alguém que chegou e construiu história. Muita gente acha que a Herbalife é para quem está desempregado, para quem não deu certo na vida, e a gente tem alguém aqui que era muito bem sucedido e tomou a decisão e chegou no nível de presidente em 11 meses. E eu tô lembrando agora, 15 dias atrás, eu e Paulo, nós estávamos lá na área de presidentes, e nós resolvemos tirar uma selfie. E aí Paulo falou comigo assim, ó, literalmente café com o presidente. E aí foi a nossa foto, literalmente café com o presidente. E aí, Paulo, vem a pergunta aqui, para que as pessoas aqui possam pegar agora os próximos 2, 3 anos e trabalhar duro, bem concentrado. O que significa para você ter chegado à equipe de presidentes? Para mim significa, olha só, a gente está dentro de uma tribo, uma turma, um grupo. O ser humano vive em grupos, em tribos, né? A turma do clube, da igreja, da Herbalife, da bicicleta, do futebol, do churrasco. Então, a gente está aí dentro de um grupo, uma tribo aqui. A Herbalife é uma grande família. Então, o que acontece quando você está num grupo? Você quer ter assim, a confirmação da sua pessoa dentro do grupo, certo? Aquela aceitação, né? E a melhor forma de você ser bem aceito dentro de um grupo é você chegar e vencer dentro desse grupo. Então, eu acho que chegar a presidente significa um reconhecimento muito importante, tá? Para aquelas pessoas que estão fazendo Herbalife. Não só chegar a presidente, mas chegar a Get, milionário, também é importante. Tá? O processo é importante. Tudo que você alcança aqui significa que você está ajudando a gente, que você está fazendo parte do time, que você está falando a mesma linguagem, né? Agora,
Herbalife significa para mim também liberdade, né? Lógico, liberdade, independência financeira, ficou rico. Bem, isso é relativo, porque tem muitos negócios que dão muito mais dinheiro. Eu conheço muita gente que ganha muito mais dinheiro do que a gente na Herbalife. Mas a questão é o seguinte, eu não quero a vida deles nunca. Eu não quero ter a vida que esse pessoal tem. Então é o seguinte, ganhar o que a gente ganha e ter a vida que a gente tem, a gente ganha muito bem, dá para ter uma vida muito boa, confortável e ter uma vida muito boa, certo? Curtir a vida. Então esse é eu acho que é o grande valor da Herbalife, o equilíbrio, sabe? A gente ter essa vida equilibrada, né? Paulo, deixa eu te falar uma coisinha. Galerinha, 120 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 150 agora, porque daqui para frente eu vou começar a perguntar para Paulo o que ele fez para chegar a presidente em 11 meses. E por que eu vou, essa semana a gente está... Então já mete o dedo no aviãozinho aí, ó, e manda para 25 pessoas o aviãozinho, que eu tenho certeza que a gente bate 150 pessoas aqui ao vivo na live. Por que a gente resolveu fazer esta semana aqui de live sobre recrutamento com pessoas que cresceram rápido? O nosso evento lá no Chile começou na quinta-feira com o Stefan e a primeira fala dele foi a primeira coisa que eu anotei aqui, que ele falou o seguinte: a gente tem que parar de viver pela nossa vista, pela nossa realidade, e a gente precisa começar a contar histórias de pessoas que cresceram rápido, porque alguém pode chegar aí agora e construir uma história rápida também. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer essa live aqui. E o que eu quero saber do Paulo daqui para frente, Paulo, o que você fez naquela época que dá para a gente fazer ainda agora? Que tipo de ações, que tipo de atitude, que dica que você pode nos dar, o passo a passo para que alguém tome decisão hoje e nos próximos 12 meses tenha um negócio totalmente diferente e quem sabe daqui a 2 anos ou menos em milionário e 3 anos está na equipe de presidência. Então, meu irmão, eu quero que você, assim, o que você puder trazer dessa experiência sua de mais de 25 anos, traz pra gente aqui, que eu tô aqui ansioso para anotar. Eu já tô no nível de presidente, mas eu tô a fim de encontrar alguém que chega a presidente em 11 meses. Então, meu irmão, não vou perder nada daqui para frente. Na verdade, os conceitos são os mesmos, né? Pode ter mais modelos de negócio, mais maneiras de fazer o negócio, mas o conceito por trás de tudo é o mesmo. Na verdade, é o seguinte, para uma pessoa chegar nesse negócio... antes de eu falar isso, eu queria falar o seguinte, a questão de chegar a presidente em 11 meses, 1 ano, não significa que seja esse o objetivo. Se acontecer da pessoa chegar a presidente em curto prazo de tempo, ótimo, mas eu acho muito mais importante a pessoa construir um negócio que funcione, um negócio que seja um negócio sustentável. Para mim, isso tem mais valor do que chegar rápido. Sim. E, na verdade, quando a gente fez esse negócio lá atrás, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. E a Herbalife também era uma outra empresa, era uma empresa pequena, a gente não tinha acesso às informações, aos dados, não existia para os outros. A gente só ficava sabendo o que tinha acontecido um mês depois, quando chegava um relatório, da coisa que já tinha acontecido no passado. Então, quer dizer, outra coisa, entrava e saía muita gente, não tinha muita preocupação com retenção, e era um ambiente diferente. A Herbalife começando no Brasil, um mercado virgem, então, quer dizer, você podia matar 50 para ter um, e não tinha problema, tinha muita gente para matar. Hoje você não pode fazer isso, porque você destrói seu mercado, certo? Hoje você não pode perder ninguém, hoje você tem que fazer um negócio assim, trouxe para o negócio, você tem que ter o maior percentual possível de pessoas ativadas e cliente, o maior número de pessoas possível tendo resultado. Antigamente não, como era virgem o mercado, qualquer bobagem que fosse feita não aparecia. Hoje isso mudou. Então o que acontece? O crescimento rápido, quando o Stefan falou no Chile do crescimento rápido, ele falou assim, que ele usou a perspectiva de uma pessoa que chegou rápido. Que não foi o caso dele, mas ele sabe o caso de outras pessoas. No caso, ele contava a minha história para as outras pessoas e de outras pessoas também, do Silvan. Então, ele usava a perspectiva, mas não significa que o negócio tem que
assim, chegar em um ano. Tal. Eu vejo o seguinte, se você montou a estrutura do negócio, tá? E a estrutura do negócio hoje é um caminho. Você trouxe alguém para a Herbalife, se a pessoa entrou pela porta do produto, pela porta do negócio, não importa. Essa pessoa tem um caminho, tá certo? Se for pelo produto, o caminho é o caminho de ser um bom cliente, de você fazer um bom acompanhamento, de você saber fazer o fechamento, uma venda correta, que vai resolver o problema da pessoa, que vai estar dentro da expectativa dela e dentro do orçamento dela. E ela vai ter resultado. E você saber ao longo desse relacionamento, você envolver o ciclo de influência dela, obter indicações e você colocar essa pessoa exposta ao negócio. Quer dizer, ela saber que existe uma oportunidade e você mostrar da melhor maneira possível que existe essa oportunidade. E se essa pessoa, por acaso, se interessar pelo negócio, você também tem um caminho para ela, certo? E esse caminho que ela vai percorrer, ele tem muito a ver com o caminho que essa pessoa já passou, porque se ela foi cliente, foi bem cuidada e tal, e foi exposta ao negócio, esse caminho é o caminho de quem veio para o negócio, é o que ele tem que usar. Ele vai ter que trazer o ciclo de influência e colocar por esse mesmo caminho. Pelo produto, ajudar a pessoa a ter um excelente resultado, ser um cliente satisfeito, envolver o ciclo de influência dessa pessoa e expor ela ao negócio. Então é um ciclo, tá certo? Agora, a maneira como vai ser feita isso, as ferramentas que você vai usar para fazer isso, é que muda. Então, por exemplo, a gente tem aí hoje um espaço Vida Saudável, que é uma ferramenta, é uma coisa muito forte no Brasil hoje, o espaço Vida Saudável, tá? E a gente vê espaço abrindo, espaço fechando. Isso é como qualquer outro negócio. Tem construtora abrindo, construtora fechando, tem farmácia abrindo e fechando, tem padaria abrindo e fechando. Então, vai ter espaço abrindo e fechando. O que não pode é o seguinte, quando alguém começa a ter os espaços que só abre espaço que não vai para frente. Em determinado grupo, você começa a abrir espaço, espaço fecha. Abre outro espaço, espaço fecha. Ou então, quando vinga, ele fica fraquinho. Então, quer dizer, tem que descobrir o que está errado, tem que... Então, assim, poxa, está faltando, tem que descobrir o que está faltando alguma coisa. E, às vezes, isso vai de encontro ao seguinte, a confusão que a situação leva a gente a ter. Às vezes, a gente cai nos abismos aí e acha que o negócio é só abrir espaço, que vai acontecer, acha que vai fazer as receitas que todo mundo vai gostar. Bem, acaba que o espaço vira uma coisa que é uma lanchonete, um super restaurante, e aquilo ali não tem nada de Herbalife, certo? Aquilo ali, para deixar de ser espaço e virar uma lanchonete, mudar só o nome, fica faltando pouca coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que fazer Herbalife, certo? Herbalife é um negócio que você vai desenvolver pessoas. São pessoas que vão levar ao conceito da melhor saúde, perda de peso para o mercado, certo? Então, quando você começa a desenvolver um grupo de pessoas que está imbuído nesse propósito e de duplicar isso, de fazer isso ficar forte, o que acontece? Isso é Herbalife, tá? Quando você tem esse conceito forte, você está pensando em buscar mais gente, mais ajuda e duplicar. Então, o que acontece nos espaços? Os espaços, às vezes, se perdem no conceito e acham que é só abrir o espaço físico. Então, eu tenho muito medo das promoções da Herbalife, que não podem, elas são para nos ajudar, mas as pessoas têm que entender bem para não ficarem confusas, porque, veja bem, se eu faço uma promoção assim, quem que é o maior recrutador? Quem que é o maior produtor de volume? Quem que é o maior patrocinador de supervisor? Quem que é o maior abridor de espaço de saudável? Isso tudo é válido, tá? Mas quando a pessoa esquece de para que ela está fazendo isso, se ela fica assim, eu sou o cara que mais recruta. Recruta igual um louco. Tudo bem, as coisas não acontecem, mas espera aí, o recrutamento é uma parte do processo. A questão não é só recrutar. Você foi levado a recrutar, mas para ter mais pessoas para você colocar dentro do processo.
A mesma coisa se eu sou o maior produtor de volume. Faz volume alto, mas não cria royalties, não tem duplicação, não cria com o distribuidor que vai produzir. Então não vai aparecer royalties nunca, certo? Então, tem que tomar cuidado para não se perder nesses conceitos das promoções. Então, quando fala assim, precisamos de abrir não sei quantos mil espaços, é o desafio. Ótimo, todo mundo vai abrindo espaço. E aí entra num conceito de vender franquia, que eu acho errado. A gente não tem que vender franquia, a gente tem que vender Herbalife. É o conceito Herbalife, certo? Quando a gente estiver falando do conceito Herbalife, aí legal, porque a pessoa tem que saber trabalhar com ou sem espaço. O espaço vem a somar. Veja bem, se eu tenho que abrir um espaço para fazer Herbalife, espera aí, poxa, às vezes a pessoa abre o espaço, ela vai lá, fica preocupada como é que ela vai fazer o shake gostoso, como é que vai fazer as receitas, como é que vai fazer... Esqueceu que tem que colocar gente ali dentro, que tem que colocar a pessoa dentro de um trilho, que tem que trabalhar o ciclo de influência dessa pessoa, que tem que trazer mais gente, que tem que expor ela a oportunidade de negócio. Então, quando esquece isso tudo, o que adianta abrir espaço? Então, tem gente que antes de abrir espaço, aprende a fazer Herbalife. Quando vai abrir espaço, aí é diferente. Porque ela abre espaço e ela vai duplicar os espaços com pessoas com mentalidade de fazer um negócio de Herbalife. Aí a coisa acontece. Mas abrir espaço por abrir espaço, porque é mais um ponto que vai girar mais produto, isso não é Herbalife. Isso é uma lanchonete, certo? Então é muito fácil a gente se perder nesses conceitos, né? Então, você me perguntou, resumindo, um plano para uma pessoa que está começando, é um caminho, você tem que ter um caminho, certo? A gente se perdeu lá atrás por quê? Dezembro de 2012, quando o Bill Ackman entrou lá contra a Herbalife, e a Herbalife, para se defender, ela começou a ter que educar o pessoal de casa. Falou, olha, gente, vocês ficam prometendo coisa que não dá para entregar, então proibiu de falar ganhos altos, proibiu de mostrar carros, casas e tal, etc. E a coisa foi, à medida que aquilo ali, aquela briga foi se intensificando, essas coisas foram travando mais a gente. A Herbalife começou a colocar supervisor de campo, coisa que ela nunca teve, funcionário dela, para ir ver o que a gente estava fazendo. Vinha aqui na minha casa, ia na reunião, ia nas reuniões de todo mundo, ia nos eventos. Começou a conversar com todo mundo. A Herbalife começou a entrar para saber o que... Então, porque a Herbalife, ela não sabia fazer o negócio. A Herbalife era uma logística, um depósito que entregava o produto para nós. A gente, da porta para fora, a gente ia o mercado. Hoje, a Herbalife, ela está mais por dentro do negócio. Hoje, o pessoal, o staff da Herbalife, lá, todo mundo que trabalha na Herbalife, eles estão entendendo mais o nosso negócio do que há 10 anos atrás. Mas a gente passou por um período obscuro, em que ficou até difícil fazer recrutamento. Todo mundo parou de recrutar, todo mundo ficou focado só em vender, e o negócio era vender, o que é excepcional, é importantíssimo, o produto tem que fluir, mas esquecemos que, poxa, a gente tem que crescer, a gente tem que trazer gente, tem que construir pessoas novas, temos que... Né? E eu mesmo sou uma dessas pessoas que entrou nesse abismo aí, porque se você falar assim, poxa, você trabalha até hoje. Não, eu não trabalho até hoje. Eu sempre tive ligado na Herbalife. Sempre. Nunca me desliguei da Herbalife. Agora, trabalhar, assim, a produtividade, isso aconteceu em ciclos. E foram ciclos marcantes. Eu falo assim, 4 ciclos que foram marcantes. O primeiro ciclo, quando eu comecei, a gente tinha um modelo de negócio quando a gente começou, que era o espaço, que era o HOM, a gente tinha a reunião ABC, que era a forma de trazer o mercado quente para conversar, levar para a HOM, e tinha um sistema que era terça, quinta e sábado, da HOM terça, quinta e sábado era um treinamento de vendas, e um seminário por mês, um sábado ou um domingo por mês, que era um seminário que a gente aprendeu a fazer, certo? Então, quer dizer, eu fui ensinado a fazer tudo isso. Quando eu comecei a rodar tudo isso, eu comecei a colocar gente lá dentro, o meu grupo colocava gente dentro dessa estrutura e
e saíam distribuidores que iam fazer a mesma coisa. E a gente duplicou isso para outros lugares e aí nasceu um grupo, certo? Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento da Herbalife foi alguns anos depois que entrou o conceito de fazer uma divulgação de um site pela internet para trazer pessoas para entrar no site, para adquirir pacotes, para fazer um filtro. Isso era um sistema voltado 100% para recrutamento. Ele gerou muito recrutamento, gerou muito supervisor, mas ele não tinha venda, não tinha, era um negócio que trazia muita gente, mas não tinha venda. E isso não rodou legal. Chegou uma hora que eu até conversei com o Steph e falei, tá faltando alguma coisa, a gente recruta muito, todo mundo recruta muito, a gente está gastando muito dinheiro com isso, divulgação disso, mas a coisa não está virando royalties. E aí ele falou, eu sei, está faltando é venda. Então a gente fez uma reunião de tabuladores, se estimou, a gente cria um sistema de vendas, ou a gente adota um. E na época nós resolvemos adotar o plano total. Isso foi a terceira onda do meu negócio, um terceiro ciclo. Quando a gente juntou com os israelenses, que tinham desenvolvido o plano total, e a gente juntou com o nosso processo de recrutamento, criou o plano presidente. E aí foi um negócio, foi uma explosão, porque teve gente no meu grupo que saiu de poucos votos para presidente em 1 ano e meio. Teve muitos guests novos, tiveram milionários novos. Então foi assim, 2 anos, foi uma revolução, mudou o negócio completamente, porque tinha uma coisa estruturada, início, meio e fim, um caminho, todo mundo que chegava falava a mesma língua, o novo que chegava sabia o que tinha que fazer, então tinha duplicação, e aconteceu, certo? Como todo plano, a gente não sabe por quê, as coisas elas caem, porque acho que todo mundo acomoda, começa a ganhar dinheiro, viajar, arrumar distração, e acomoda, e a coisa cai. Depois veio o quarto ciclo, que foi o ciclo do EVS, que teve um boom, tá? Teve um boom. Foi a mesma coisa, a gente criou um caminho, início, meio e fim, começamos com um público-alvo de donas de casa, depois a gente abriu para que eram os mais espaços caseiros, tinha uma Unies por trás, então tinha um esquema muito sólido de trazer, de formar as pessoas e as pessoas botarem espaço produtivo e duplicar isso, e trazer mais donas de casa. Foi um boom, teve gente aí que saiu lá do Nordeste, eu tive gente que saiu do zero, foi para 4.000 royalties em menos de 1 ano, teve gente que saiu de zero para 2.500 royalties no mesmo período, teve muito get, muita gente produtiva, muito resultado, e aquele negócio, a gente se perde de novo. Era para ter tido uma quinta onda no meu negócio, que ela não aconteceu. E que foi a onda do embaixador. O Stefan, ele veio ao Brasil. Isso era para ter sido lá em 2018. E, coincidentemente, minha vida mudou depois de 2017, por causa de um problema pessoal de saúde. E eu fiquei diferente, eu fiquei assim, eu mudei muito meu ímpeto. Por um tempo eu fiquei assim, meio fora do negócio. Eu tive câncer de tireoide, esse negócio, eu custei a equilibrar isso, a lidar com isso, mas isso tirou muito meu ímpeto de ambição, de correr atrás, de competitividade. E quando o Stefan veio, trouxe o conceito de embaixador, que estava fazendo o mundo Herbalife explodir, o que aconteceu? A gente não conseguiu implantar isso no Brasil, certo? E aí veio a pandemia, eu já estava naquela situação, então a gente tocou o barco com o que a gente tinha. E eu sinto o seguinte, que esse quinto ciclo está entrando agora, certo? É um ciclo novo, que está todo mundo com energia renovada, a empresa no caminho excepcional, então eu acho que vai ser diferente, sabe?
vai acontecer agora daqui para frente. Paulo, mas vamos lá, Wellington. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Você falou um negócio para trás e eu, particularmente, nunca tinha pensado no que você falou. E eu tenho 24 anos de Herbalife. E a pergunta é, qualquer tipo de promoção da Herbalife, não importa se seja uma marmitinha, ou se seja um incremento de 500 pontos, ou um style, ou um jantar de gala, qualquer promoção que a Herbalife lançar, o importante, então, pelo que você falou que agora, não é o prêmio em si, mas é se esse volume, essa qualificação ajuda a gente a aumentar os royalties e crescer o negócio. Teria algo assim? Não, não é isso não. Seria o seguinte, se, por exemplo, a Herbalife lança uma promoção, eu não vou falar da marmitinha, tá? Porque a marmitinha vai ser uma promoção para o cliente prêmio. Sim. Né? Mas vou falar aqui, por exemplo, de um recrutamento. A Herbalife vai promover assim, quem mais recruta, o maior recrutador. O que a Herbalife quer? Qual é o objetivo da Herbalife? Incentivar todo mundo a trazer gente nova para o negócio. Perfeito. Isso é fundamental, isso. Concorda? Sim. Agora, veja bem, a pessoa tem que entender o seguinte, isso não é o fim, isso é o meio, tá certo? O objetivo final dela não é trazer muita gente para o negócio, o objetivo final dela é fazer royalties. Trazer pessoas, ela está no processo, ela está no meio do caminho. É uma ferramenta, tá certo? O objetivo final tem que ser sempre, a pessoa tem que sempre pensar em royalties. Sempre tem que pensar em royalties. Aqui, para ser alguém dentro da Herbalife, você tem que fazer royalties. O maior recrutador do Brasil, ele não vai ser ninguém aqui. Agora, um cara que vira guest, ele vai ter um reconhecimento especial, certo? Um cara que vira milionário, ou pessoa que vira presidente, é diferente. Sim. O reconhecimento de royalties, o objetivo final tem que ser royalties. Então, para eu fazer royalties, eu tenho que ter o quê? Supervisores que funcionem, né? O supervisor que funciona é um supervisor que tem um plano de trabalho. E para eu ter um supervisor que funcione, eu tenho que antes ter um distribuidor, eu tenho que recrutar alguém, certo? Talvez para eu ter esse distribuidor, talvez eu tenha que ter clientes antes. Ou eu posso recrutar distribuidor direto, ou posso trazer clientes e ter distribuidores. Então é o seguinte, se você se a gente vai lá da frente, vem para cá, pro início, você começa a ver o seguinte, qual que é o propósito de eu fazer um cliente e de eu recrutar um distribuidor? Você vai entender toda a cadeia. Eu quero chegar lá no final fazendo royalties, certo? É um processo. Entendi. Entendeu? Paulo, deixa eu te falar uma coisa aqui, para a gente já finalizar a nossa live aqui, eu quero fazer duas perguntas ainda. A primeira a gente estava lá na Extravaganza, e novidade, gente crescendo, a região unida agora. Quais são as decisões, ou foram as decisões que Paulo Carneiro tomou agora depois da Extravaganza do Chile? Poxa, essa pergunta é excepcional. Para você ter uma ideia, quando acabou a Extravaganza, a gente fez uma reunião, eu e a Rita chamamos todos os nossos presidentes que estavam lá, a gente sentou e nós tivemos uma conversa muito franca, sabe? Em que a gente identificou o que a gente mais cresceu, por que nós crescemos, o que a gente estava fazendo que a gente não faz, e Foi excepcional. Conta pra gente. Nessa reunião, a gente já fez outras. Conta pra gente o que vocês estavam fazendo e crescendo e pararam de fazer. Conto, mas vai ter mais uma hora. Ah, não. Resume aí. A gente começou a live atrasada. A gente precisa de uns 10 minutos a mais aqui, a gente vai. Tá, gente, eu tô tranquilo, eu não tenho pressa, não. Eu tô muito tranquilo, tá? Vai ficar gravada a live. Como é que é? A live vai ficar gravada, então não tem problema não. Se alguém sair, depois vê na gravação. Tá certo. Mas aí, eu queria falar, duas coisas que eu queria falar aqui, atitude de liderança, certo? Que são coisas importantes, tá?
desse negócio, ela é fundamental. Todo mundo aqui tem problema, tá? Todo mundo tem problema. O presidente tem problema, o distribuidor que acabou de entrar tem problema. Os problemas são diferentes, mas todo mundo tem desafios na vida. Seja pessoais, seja do negócio, seja qualquer outra coisa, tá? Às vezes um problema de um presidente não seja financeiro, mas pode ser outro problema. Às vezes o problema do distribuidor seja o financeiro, está quebrado, está endividado, ou não tem dinheiro, certo? Então, mas todo mundo tem desafio. A atitude aqui nesse negócio é o seguinte: você não pode deixar ninguém saber das suas dificuldades, porque se o seu rosto for o cartão de visita das suas dificuldades, você está completamente fora do jogo, tá certo? Então essa atitude é muito importante. Outra coisa, você imagina o que significa a sua produção pessoal para o seu downline. Isso tem um significado muito forte, porque a gente lidera pelo exemplo, né? Não só a produção, mas a maneira como você se porta, tudo que você faz aqui, a gente é um exemplo, né? Para eu falar de liderança aqui para vocês, eu vou falar o seguinte: o que é liderança na Herbalife? Eu sempre fiz essa pergunta. Quantas pessoas no meu grupo sabem fazer as coisas sem depender de mim? E quando eu encontrava 1, 2, 3, eu falei assim: esses são os líderes. Certo? Se você tem pessoas que sabem fazer as coisas independente de você, então você tem um líder. Porque o líder, ele é capaz de chegar num lugar onde não tem nada e fazer acontecer. Essa que é a diferença do líder para uma pessoa que ainda não sabe liderar o processo. Então, a liderança aqui na Herbalife é isso: a gente ensinar as pessoas a serem independentes. E eu sempre tive muita preocupação em fazer ensinando. Isso tem uma palavra que resume, chama ativação. Então, se você trabalhar no seu dia a dia com distribuidores ao seu lado, é a maneira mais inteligente de trabalhar. Porque você está trabalhando e está ensinando. Você não para o seu trabalho. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, alguém está te acompanhando e vendo como é que você faz. E vai ter um momento que ele vai tentar fazer. Eu, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar Herbalife, chegaram os meus kits. Era a sexta-feira. Eu recrutei 11 primeiras linhas naquele dia. Meu Deus do céu! E vendi produto pra caramba. No dia seguinte teve um seminário, sabe? Aí eu consegui levar para esse seminário 15 pessoas, certo? E aí era o Alexandre do meu lado direito, o Rodrigo do meu lado esquerdo, e mais 13 pessoas na sala. E tudo que eles falavam lá, eu levantava, batia palma, pulava, não sei o quê, e eles estavam achando que eu era doido. O Rodrigo já tinha cadastrado, o Alexandre ainda não tinha cadastrado. O Rodrigo, na segunda-feira, virou supervisor, e o Alexandre, na segunda-feira, cadastrou, e na terça ele virou supervisor. Mas na segunda-feira, eu já amanheci no escritório do Rodrigo. Falei, na hora que ele chegou, fiquei esperando ele chegar, na hora que ele chegou no escritório dele, falei assim: aqui no negócio seguinte, eu estou aqui, já são 10 horas da manhã, quem que você pode chamar para a gente conversar? Ele chamou 2 pessoas. Nós cadastramos uma, a outra não cadastrou, que era um primo dele. Aí nós fomos almoçar e esse primo dele foi com a gente. Quando a gente voltou do almoço, ele chamou mais 3 pessoas. Cadastramos as 3. No dia seguinte, isso se repetiu. Aí foi terça, quarta, quinta. Na sexta-feira ele falou comigo assim: olha, você não precisa vir aqui mais não, que eu já sei agora como é que eu faço. Esse cara se tornou o maior recrutador do Brasil na época. Então, é aquilo que eu te falo. Quando você faz as coisas com a preocupação de ensinar, de passar para as pessoas, é diferente, sabe? Porque você cria uma pessoa que vai andar com as plantas quietas. E eu vejo o seguinte: tem líder aí que acha que ele gosta que todo mundo dependa dele. Só ele é que palestra, só ele é que fala, só ele é que faz, só ele... E eu sempre fui diferente. Eu sempre gostei de ver
as minhas pessoas fazendo. Eu adorava ver as pessoas fazendo. Então, graças a Deus, tenho 3 primeiras linhas presidentes, né? E são 7 presidentes no grupo. E essa história vai mudar, tá, gente? Essa história vai mudar, isso vai mudar. Vamos escrever uma nova história aí. Paulo, mas me fale aqui, nesta reunião que você fez pós-extravaganza, quais foram os pontos principais que você detectou que foi onde vocês mais cresceram? O que vocês estavam fazendo? Todo mundo disperso, cada um fazendo o seu plano, uma língua diferente. E a verdade é o seguinte: se estivesse funcionando, se alguém tivesse fazendo muito royalties, crescendo, ele provavelmente não ia querer participar da reunião. Certamente. Quando você consegue juntar todo mundo, é porque todo mundo está precisando, não é verdade? Verdade. Então, isso vale para qualquer um. Quando você tem um propósito comum, você tem um plano comum de trabalho, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo promove a mesma coisa, os mesmos treinamentos, o mesmo jeito de fazer, o que acontece? A chance de acontecer a duplicação é muito maior, certo? Isso não significa que você tem que... Se você adotar um plano qualquer de alguém, e esse plano que você adotou de alguém, todo mundo do seu grupo falar a mesma língua, isso vai fazer diferença, tá? É mais ou menos por aí a conversa. Porque, olha só, vamos identificar os momentos de crescimento. Se eu falar desses ciclos aí, que eu falei para vocês, quando a gente começou lá atrás, a gente falava a mesma língua, era uma coisa só. Era um jeito só de promover, eram as mesmas reuniões, eram os mesmos dias, para vender, a gente promovia do mesmo jeito para vender, a gente tinha a promoção em comum do grupo. Então, quer dizer, era tudo, sabe? Aí você cria momento, porque todo mundo, é aquele negócio, colocar todos os pratos girando ao mesmo tempo, você cria momento. Quando veio o plano total, por exemplo, todo mundo falando a mesma língua, está promovendo a mesma coisa, 2 apresentações por dia, 2 por dia, pegar 10 indicações, usava o mesmo padrão de geração de contato, que era um ouro, que colocava nas lojas, as clientes, elas preenchiam aquilo ali para ser sorteado, era um sorteio que todo mundo era sorteado. Aí você agendava a visita na casa da pessoa. Era um negócio padronizado, tinha treinamento A, treinamento B. Aquilo ali foi uma máquina de fazer supervisor e de gente produtiva. Então, não é à toa que teve gente que saiu do 0 e foi para presidente, sabe, 1 ano e meio. 0, assim, saiu de 500 royalties para 12, 13 mil royalties em 1 ano e meio. Então, eu estou falando com vocês que, sabe, a gente fez isso, a gente viu acontecer. Aí depois veio o caso dos espaços que eu contei para vocês. Todo mundo falando a mesma língua, o mesmo plano, a Unesco, promovia a mesma coisa, buscava o mesmo público-alvo. O que aconteceu? Aconteceu, tudo, sabe, criou um momento. Então, hoje, as ferramentas são outras, mas é a mesma coisa. A gente vai criar uma linguagem comum. Não vamos inventar nada, ninguém inventa, a gente não inventa, já está tudo pronto aí. Mas é organizar as coisas para todo mundo falar a mesma língua, tá certo? Resumindo, é isso. A gente criar um padrão, na verdade, como a gente vê, a gente não é franquia, mas quando a gente vê as franquias, elas têm algo muito padronizado ali, todo mundo segue o mesmo passo a passo, né? Nem precisa chegar nisso. Paulo, quero fazer a última pergunta para você, mas deixa eu anunciar logo amanhã. Galera, amanhã a gente vai ter aqui membro da equipe de Milionários, Ivan Maia. Ivan vai ser o único que não vai ser presidente nessa semana, porque depois da manhã é o Henrique Memberg, na sexta é o Eduardo Rosado.
Deixa eu voltar aqui. O Ivan, ele chegou na equipe mundial e tomou milionário em 4 meses. De equipe mundial a milionário em 4 meses. Então, ou seja, a base dessa sala aqui nossa é equipe mundial. Então, eu acho para você que é equipe mundial, conhece a equipe mundial, tem que trazer gente para aqui amanhã para a gente fazer uma live muito poderosa. Paulo, depois de tudo isso, você que conheceu o Stefan ali no comecinho, Stefan agora na frente do negócio Herbalife, como é do grupo dele, que ele queria montar um processo. E às vezes ele tinha uma pessoa que ele precisava ajudar e ele era honesto. Ele falava assim, olha, não tenho ainda neste momento um plano para você, mas eu vou pensar nisso e nós vamos achar uma solução. Ele recrutou um cara, vou dar um exemplo aqui, o Mark. Esse cara foi colega dele no curso lá do Anthony Robbins. Cara rico, canadense, dono de um cartão de crédito lá. Cara, pô, bem de vida. E eles ficaram amigos. O Stefan nunca estava preocupado em chamar esse cara para o negócio, mas esse cara um dia se ofereceu para o negócio. Falou, pô, Stefan, a gente encontra, você está sempre de bermuda, chinelo, tranquilo. Eu estou aqui, pô, arrancando os cabelos, cheio de problema. Então, eu queria saber como é que é esse negócio seu aí. Você falar, mas esse negócio, não sei se é para você e tal. Não, mas eu quero ver o negócio, mostra. O cara insistiu, o Stefan pegou, com muito custo, mostrou para ele o que era o negócio. Aí o cara cadastrou, virou supervisor. Aí teve uma extravagância, o Stefan levou o cara e o cara foi como convidado. O Stefan sentou na mesa do Stefan, o Stefan era Sherman na época, sentou na mesa dele, de Sherman. Assistiu o evento na mesa do Sherman. E aí, quando acabou o evento, o cara estava animado. O Stefan falou com ele, olha, eu tenho um plano para você, tá? Eu não vou mandar você ir para a rua fazer convite. Eu vou pensar o que você pode, o que nós vamos fazer. Demorou. Esse cara ficou usando produto, a esposa dele usando produto, ele fez ali uns 2 ou 3 supervisores ao longo de um ano, chamou lá 2 funcionários dele para ser supervisor, mas não tinha negócio. Aí o Stefan descobriu, mudou para Santa Mônica, lá em Los Angeles, para entender o processo do Fit Camp. Ficou amigo do como é que ele chama? Ed Mark. Mark Ed, né? Mark Ed. Isso. Mark Ed, o nome dele. E começou a pedalar com ele todo dia, e pedalava com ele, com o Michael Johnson, os 3 pedalavam juntos. Então, o Stefan ficou 1 ano morando em Santa Mônica para aprender, no fundo, o conceito de Fit Camp. Quando o Stefan dominou o negócio, ele ligou para o Mark lá no Canadá e falou, você pode vir aqui agora com sua esposa. Eles ficaram 1 semana com ele, e aí ele passou tudo pro cara, a visão, o que era, como é que não era e tal. E aí ele combinou com o Marco, olha, vamos montar lá em Montreal um Fit Club, que vai funcionar assim, assado e tal. E foi o que eles fizeram. 8 meses depois, o Mark era milionário. Aí o Mark pegou e falou para o Stefan, olha, eu vou me ausentar da Herbalife por um tempo, porque eu vou fechar ou vender a minha empresa. E vou deixar minha esposa tocando o negócio. E aí foi o que ele fez. Ele saiu, vendeu a empresa dele, voltou para a Herbalife e 1 ano depois ele virou presidente. Certo? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversei com ele. Então, eu estou dando um exemplo. O cara é visionário. Então, o Stefan, na empresa, o que ele pode fazer na empresa? Ele tem a sensibilidade do que está acontecendo
na Herbalife? O que a gente sabe o que está acontecendo na Herbalife? A Herbalife, a gente está com a liderança nossa travada, certo? E o que ele está fazendo desde o ano passado? Travando, ele está ativando, ele está fazendo uma ativação, como se fosse uma ativação de um novo supervisor. Ele está ativando todo mundo. Então ele trouxe o Eric Warren para quê? Para ativar, para colocar todo mundo para voltar a fazer o básico, falar com as pessoas, abrir conversa, certo? E mostrar oportunidade. Então, esse caminho que o Stefan está indo é porque é de uma pessoa que tem sensibilidade do negócio, ele sabe o que está acontecendo. Então, a visão dele agora, ele mostrou lá na extravagância, porque ele pensa transformar a Herbalife numa plataforma, que a gente seja conhecido. Quando pensar assim, em perda de peso, vai vir o que na cabeça? Herbalife. Igual você pensa em alugar um lugar para você ficar numa cidade, você pensa no Airbnb. Penso em comprar por exemplo, reservar um hotel. Você pensa no Booking. Vou perder peso. Eu penso na Herbalife. Então, eu penso em entregar a comida. Você pensa no Rappi. Né? Comprar uma comida que vai chegar na sua casa. Você pensa no Rappi ou no outro food aí qualquer. O que acontece? Herbalife, ele quer levar a Herbalife para esse nível. Todo mundo conhecer a Herbalife como uma plataforma de perda de peso. E criar uma estrutura atrás disso. Então, quer dizer, isso é um projeto grandioso. Eu acho que a Herbalife levou 45 anos para ter 8 bi. Eu penso que nos próximos 10 anos a gente vai passar de 20. Também. Eu não duvido, não. Tá? Por causa do que vai ser criado. E, gente, isso não é papo, não. Tá? Isso não é papo, isso é coisa muito séria. Isso vai acontecer e não depende de mim ou de você, não. Isso vai acontecer. Tá? Ainda bem que a gente está dentro disso aqui, né? Mas vai acontecer. Então, essa é a visão que nós temos que ter daqui para frente. Tá? Paulo, muito obrigado. 8h15, mais de 100 pessoas na live agora. Parabéns, cara, aí. Parabéns pelas decisões e obrigado pela entrega, pelo conteúdo. Eu anotei bastante coisa aqui. Eu acho que essa semana vai ser uma semana muito proveitosa, porque a gente está voltando do Chile, está pegando aí as pessoas altamente que cresceram rápido. E uma coisa que o Paulo falou, galera, mais importante do que crescer rápido é crescer sólido, tá? É importante você entender isso. O mundo tem mudado e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai construir. Dá para a gente fazer agora, nos próximos 6 meses, mais do que nós fizemos, quem sabe, nos últimos 2, 3 anos. Então, Paulo, brigadão, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. E a gente improvisou aqui live com o WhatsApp. A tecnologia ajuda a gente nisso. Brigadão, hein? Desculpa não ter dado certo. Não, mas foi perfeito. Cara, foi perfeito aqui. Eu tinha pensado em fazer só por áudio, aí a Dália deu a ideia de fazer no WhatsApp com câmera. Foi show. Obrigadão, viu? Show de bola. Um abraço, meu irmão. Um abração aí, tudo de bom, viu? Beleza, fica com Deus. Tchau, tchau.